Você já se perguntou o que aconteceria se o Tanjiro tivesse encontrado um Hashira diferente no episódio 1? Será que algum dos pilares teria poupado os irmãos? Ou todos o teriam eliminado sem piedades? E mais, isso mudaria completamente o estilo de respiração que o Tanjiro aprenderia? Nesse vídeo vamos imaginar como seria a interação do Tanjiro com cada Hashira e o que exatamente aconteceria em cada cenário. Vamos começar com o Sanemi, o Pilar do Vento. Primeiro, é importante lembrar que o Sanemi é muito mais impiedoso que o Gyu. A gente viu isso claramente no episódio 22, quando ele cortou a Nezuko e a provocou com o próprio sangue. Além disso, o passado trágico dele pesa muito. Um demônio matou toda a sua família, deixando apenas ele e o irmão vivos. Por causa disso, é praticamente impossível imaginar Sanemi ouvindo o Tanjiro com calma. Ele acredita firmemente que humanos e demônios não poderiam coexistir. Então, mesmo que a Nezuko tentasse proteger o irmão, ele não ligaria e acabaria matando ela sem nenhuma piedade. Depois disso, Tanjiro ficaria completamente destruído. Ele já havia perdido toda a família naquela noite e agora perderia também a Nezuko. Não há motivos para Sanemi matar o Tanjiro nesse cenário, então provavelmente ele só o deixaria ali, chamando-o de fraco. Mas, dessa vez, Tanjiro não teria ninguém para treiná-lo, ninguém para ensinar o que é ser um caçador de demônios. Tomado pela raiva, ele sairia em uma jornada solitária, buscando vingança contra o demônio que matou sua família. Sem treinamento, sua única arma seria o olfato aguçado e aquela cabeça lendária. Mas, convenhamos, isso não a levaria muito longe. Talvez ele conseguisse eliminar um ou outro demônio mais fraco, expondo ao sol, mas no fim, acabaria sendo morto antes de conquistar qualquer coisa. Ok, esse cenário foi bem triste. Mas se o Tanjiro tivesse conhecido a Mitsuri, o Pilar do Amor, será que seria diferente? Bom, pra começar, Mitsuri é uma das pessoas mais gentis de toda a Demon Corps, o que faz sentido considerando seu título de Hashira do Amor. Mas não se engane, por trás da aparência meiga e inocente, existe uma caçadora extremamente forte e dedicada ao dever. Levando isso em conta, se fosse ela que encontrasse o Tanjiro em vez do Gyu, as coisas tomariam um rumo bem interessante. Vale lembrar que a Mitsuri foi uma das poucas pessoas que aceitaram a Nezuko, até demonstrou carinho por ela. Então, se ela visse a determinação da Nezuko em proteger o irmão, é muito provável que não tivesse coragem de matá-la. Ao ouvir a história do Tanjiro, Mitsuri se comoveria e provavelmente se oferecia para ensiná-lo sobre os caçadores de demônios. Mas a jornada do Tanjiro ao lado da Hashira do Amor seria bem diferente. Em vez da respiração da água, ele aprenderia a respiração do amor. O problema é que isso cria uma grande dificuldade. Veja bem, Mitsuri foi aluna do Rengoku quando entrou na Demon Corps, e seu estilo original era a respiração das chamas, mas ela percebeu que aquele estilo não combinava com ela, então criou sua própria técnica, baseada em reflexões e velocidade, usando uma espada em forma de chicote. E é aí que mora o problema. Flexibilidade não é exatamente o ponto forte do Tanjiro. Usando a respiração do amor, ele seria bem mais fraco do que na história original, e provavelmente morreria cedo demais. Mesmo que sobrevivesse tempo bastante para despertar a respiração do sol, ele teria enormes dificuldades para dominá-la, afinal essa técnica exige força física. E Tanjiro, treinando o tempo todo com um estilo tão diferente, não teria desenvolvido isso o suficiente. Ou seja, não importa qual técnica ele escolhesse, nesse cenário as chances do Tanjiro sobreviver seriam mínimas. Esses cenários já foram bem curiosos, mas ainda faltam outros 6 Hashiras, e alguns deles vão te surpreender completamente. Próxima da lista está o Obanai, o Pilar da Serpente, um dos membros mais impiedosos de todo o Demon Corps. Ele é extremamente rígido e tolerante, chegando a criticar o Tengen por ter saído ferido da luta contra o Gyutaro, dizendo que ele deveria ter lutado até a morte. Sabendo disso, se o Obanai fosse o primeiro Hashira a encontrar o Tanjiro no episódio 1, as coisas teriam acabado de forma muito trágica. Sendo o homem frio que é, Obanai não perderia tempo ouvindo o que o Tanjiro teria a dizer. Ele simplesmente eliminaria a Nezuko sem hesitar, deixando o garoto traumatizado e sozinho. E se Tanjiro tentasse protegê-la, se colocando na frente dela, os dois morreriam juntos, cortados em um segundo. Mesmo que por um milagre Tanjiro sobrevivesse ao encontro, sem alguém como Urokudaki para ensiná-lo, ele ficaria completamente perdido. Assim como no cenário com o Sanemi. Ele tentaria caçar os demônios que destruíram sua família e inevitavelmente seria morto pelo caminho. Agora, se o Tanjiro tivesse conhecido a Shinobu, a Hashira dos insetos, a interação entre eles seria um pouco mais complexa. No início da série, Shinobu é retratada como uma pessoa sorridente e gentil, alguém que diz desejar coexistir entre humanos e demônios, mas a verdade é bem diferente. Ela carrega um ódio profundo no coração, por ter perdido tantas pessoas queridas para os demônios. Então, será que ela mataria a Nezuko se encontrasse seus irmãos no episódio 1? Bom,
Talvez nunca saibamos o certo, mas dá pra imaginar que as coisas ficariam bem mais complicadas do que parecem. Existe uma grande chance de que, nesse cenário, tanto a Nezuko quanto o Tanjiro sobrevivessem ao encontro com a Shinobu. Ela provavelmente atacaria primeiro, assim como o Gil fez, mas ao ver um demônio como a Nezuko protegendo o próprio irmão, Shinobu ficaria completamente surpresa. Essa cena lembraria da sua irmã, Kanai, que perdeu a vida para um demônio. Tomada pela curiosidade e emoção, Shinobu pouparia os irmãos, querendo entender o motivo por trás daquele comportamento tão incomum em um demônio. Depois de ouvir toda a história deles, ela aceitaria Tanjiro como seu aprendiz e passaria a treiná-lo no estilo de respiração do inseto. Mas assim como aconteceu com o estilo da Mitsuri, há um grande problema nisso. A respiração do inseto foi criada especialmente para compensar a falta de força física da própria Shinobu, o que o torna extremamente difícil de ser usada por alguém como Tanjiro. Além disso, ele teria que aprender tudo sobre os diferentes tipos de veneno e empunhar uma katana especial fina como uma agulha. Seria um verdadeiro desafio. É inegável que a respiração do inseto é uma das piores opções possíveis para o Tanjiro. Ele ficaria muito mais fraco do que na história original. E o domínio completo dessa técnica levaria anos. Mesmo que ele conseguisse dominá-la, é difícil imaginar que sobreviveria tanto tempo assim. Provavelmente acabaria morrendo em alguma luta contra demônios poderosos, como o Rui ou o Gyutaro. Agora restam 4 cenários, e o próximo é o Muichiro Tokito. Muichiro é aquele tipo de personagem que parece viver completamente alheio ao mundo ao redor, preso em seus próprios pensamentos. Ele raramente demonstra emoções e age com base apenas na lógica. E apesar disso não ser necessariamente algo ruim, nesse caso seria fatal. Se Tokito encontrasse o Tanjiro e a Nezuko na floresta, o resultado seria devastador. Não há dúvida. Ele mataria a Nezuko na hora, talvez até o Tanjiro se ele entrasse no caminho. Na mente do Tokito, o raciocínio é simples e frio. Nezuko é um demônio, demônios são mal. Meu dever é eliminar o mal. Fim da história. Um encontro rápido, sem emoção e sem esperança. Mas se por outro lado o Hashira encontrar os irmãos fosse o Rengoku, esse cenário mudaria tudo. Será que ele cumpriria seu dever de eliminar ou os pouparia? De um lado, o Rengoku é um Hashira exemplar, disciplinado e fiel às regras, mas do outro ele tem um coração puro, um espírito nobre e acredita que os fortes devem proteger os fracos. Com base nisso, se o Tanjiro e a Nezuko conseguissem chamar sua atenção e explicar a situação, Rengoku entenderia. Ele veria bondade neles e, sinceramente, é difícil até imaginar Rengoku matando alguém de forma cruel. Não é o estilo dele. Nesse cenário, Rengoku se tornaria o mentor do Tanjiro e o ensinaria a usar a respiração das chamas. E diferente dos outros estilos que vimos até aqui, esse seria perfeito para ele. Afinal, Tanjiro é naturalmente compatível com a respiração do sol, e a das chamas é a mais próxima dela. Dá até para dizer que esse estilo combina ainda mais com Tanjiro do que a respiração da água da história original. A partir daí, sua jornada seguiria de forma parecida com a história principal. Ele enfrentaria missões de nível baixo e mais tarde enfrentaria Rui no Monte Natagumo. Mas dessa vez, Tanjiro seria mais forte. Ele conseguiria derrotar Rui sozinho, sem precisar da respiração do sol. E arco após arco, ele se tornaria ainda mais poderoso, até o ponto de que, junto com a Demon Corpus, conseguiria derrotar o Muzan, assim como no final original. Antes de chegarmos ao Hashira mais poderoso de todos, temos que falar sobre o Tengen Uzui, o pilar do som. Durante o arco do distrito do entretenimento, vimos o quanto Tengen se importa com as pessoas e arrisca a própria vida para protegê-las. Mas quando o assunto é demônios é outra história. Ele não demonstra um pingo de misericórdia. Por mais carismático e divertido que Tengen pareça, é difícil imaginar ele poupando a Nezuko. Ele não é otimista como o Rengoku, nem sensível como o Gyumei. Então o mais provável é que ele a matasse rapidamente, sem pensar 2 vezes. E finalmente chegamos ao encontro de Tanjiro com Gyumei Himejima, o pilar da pedra, o Hashira mais forte de toda a geração. Graças à sua fé e criação, Gyumei tem um coração imenso, cheio de compaixão por todas as criaturas vivas. Ele se emociona com facilidade, chorando até diante de menores coisas. Então, apesar do Tanjiro e Nezuko ficarem assustados ao vê-lo pela primeira vez, esse seria um encontro positivo. Gyumei perceberia de imediato que a intenção da Nezuko são puras e não teria motivo algum para atacá-los. Depois de ouvir Tanjiro, ele o aceitaria como discípulo e o treinaria na respiração da pedra. Como Gyumei como mestre, Tanjiro se concentraria principalmente em fortalecer o corpo, já que a respiração da pedra depende totalmente da força física. Assim como a respiração das chamas, esse estilo deixaria o Tanjiro muito mais forte do que ele jamais foi com a respiração da água. Sua força física aprimorada também permitiria que ele dominasse melhor a respiração do sol no futuro. Talvez nesse universo alternativo, ele até lutasse com uma arma diferente, como um machado e um mangual, armas típicas do Gyumei.
Independentemente da escolha, uma coisa é certa, Tanjiro se tornaria absurdamente poderoso. E no fim das contas, a história acabaria praticamente igual, com a Demon Corps derrotando o Muzan e encerrando o ciclo de demônios. E você já parou pra pensar qual Hashira você acha que teria mudado o destino do Tanjiro pra melhor? Ou pra pior? Me conta aí nos comentários, eu quero saber sua opinião. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Tem outro vídeo aparecendo na tela agora mesmo. Clica nele e continua comigo nessa jornada pelo mundo de Demon Slayer. Até a próxima, falou!